Caindo, a gente segue por aqui. Aqui começou uma tempestade, Eu não piscou sei o tudo. que Eu falei, "Oi, o aconteceu, que tá? será Que que eu vai falei ser?" alguma. Hã? Será que foi porque eu. Deixa eu responder aqui. Eu só vou mandar, vou convidar aqui a Edmara. Peraí. Tá bom, tá bom. Vai, rapidinho. Porque a gente não pode parar. Não. Que loucura é essa? Derrubaram a live. Eu acho que a gente falou com tudo muito picante lá, que caiu. Meu Deus do céu, cadê ela? Ela não está conseguindo. Peraí. Vocês estão. Não estou conseguindo. Ela não está conseguindo entrar. Ela mandou uma mensagem de voz agora, não sei. Ela falou o que aí? Peraí, deixa eu ver. Pronto. Tudo. Aí eu acho que ela vai conseguir entrar agora. Tá, vamos ver. Peraí. Cara, eu pensei que a gente tinha falado uma coisa assim, que tinha abalado um pouco as estruturas aqui do Instagram. Mas Acredito que tenha sido a chuva mesmo, viu? que quando chove aí o negócio pega, né? Pega demais. Eu nem estava previsto, mas começou. Ah, bom, aqui eu e a Edmara, nós estamos em locais bem distantes, né? Eu estou Ah, num bairro um tanto quanto afastado dela. Mas aqui, pelo menos, piscou tudo, enfim. Mas não apagou. Agora pode ser que lá na casa dela tenha faltado internet, enfim, eu não sei. mandei o convite aqui. Deixa eu mandar mais uma vez, para ver. Eu mandei, é como se tivesse. Ela entrou e depois ela saiu. Não. Bem, vamos continuar aqui esperando que ela entre. Espero que ela consiga. Bom, estamos travados mesmo. Ela está aqui, não tem como entrar. Ela está conseguindo entrar? É, eu até escrevi errado, meu Deus. Eu vou dar seguimento. Não dá para a gente parar a live no meio do caminho. Não. Bom, eu nem sei em que ponto que a gente parou. Eu acho que a gente estava falando que há erros de todos os lados. Eu estava falando, eu acho que você estava falando. Eu pensei que tinha sido eu, Sim, né? sim. Que a questão A questão eu acredito que seja essa mesmo. As pessoas buscam informações que nem ela estava falando, quando se busca uma autoridade e se espera ter um amparo, e a realidade não é essa, a realidade é distinta. Eu não acredito que isso não é uma verdade em todos os lugares, tá? Nós temos que ser muito sensatos em relação. Existem lugares que são muito competentes, existem sim profissionais extremamente competentes, isso é uma verdade que eu inclusive já pude acompanhar, mas em contrapartida o oposto também é verdade, né? Então a questão é o onde buscar. Então, seja você mulher, mãe, enfim, que precisa de ajuda, busque profissionais que possam te orientar antes mesmo de você fazer qualquer coisa, antes mesmo de você procurar isso, assim, em situações que você tem esse tempo. Enfim, que você possa procurar alguém que te direcione para um serviço e que saiba dizer se aquilo que foi feito com você é o que deveria ser feito ou não. E busque também o amparo que não foi dado, se for o caso. Porque aí a gente tem, por exemplo, quem nós temos por nós hoje, vamos dizer assim,
se vocês, mulheres, em estado de vulnerabilidade, buscam uma delegacia, vocês têm que ter o atendimento vinculado a todas as normativas que atendam e não revitimizem vocês. Do mesmo jeito que a promotoria tem que atuar em prol de vocês. E o juiz, por sua vez, também os magistrados, eles têm que seguir a linha que permita que essa mulher tenha os seus direitos acessados e tenha os respaldos legais pertinentes e que cabem, enfim, aí são garantidos por lei. Mas, obviamente, se isso não for feito da maneira, não se deixem cair no sentido de achar que vocês estão fazendo errado ou que a busca é indevida, enfim, tenham esse discernimento. Por quê? Porque é muito comum isso, você com certeza aí na sua experiência já deve ter visto. Mulheres vítimas de violência doméstica, elas tendem a internalizar a culpa e se culpam, inclusive, por terem buscado ajuda. Não sei como... Exatamente. Eu lido com isso todos os dias, inclusive com todas as mulheres que eu presto, né, atendimento, que dou orientação, eu vejo muitas delas em relatar que elas se sentem culpadas. Por que ele me trata desse jeito? Por que acontece isso? Não, porque talvez eu não seja uma mulher suficiente, que eu não esteja atingindo as expectativas. Não é assim, gente. O homem, você está sendo abusada, você está sendo agredida, você está sendo xingada, você está sendo desvalorizada. E você não tem que achar que você é culpada do que está acontecendo. Entendeu? Então, tem que escutar. Então, a falta de informação, a falta de amor próprio, de autoestima da mulher também, de merecimento, gera muitas coisas que é bem complicado. E elas não vão fazer denúncia, elas não denunciam, elas preferem apanhar, elas preferem morrer, elas preferem ver seus filhos sendo agredidos, abusados de todas as formas, e elas não buscam ajuda. Não buscam ajuda. Mas eu acredito que isso, eu já vi esse contexto, já vi pessoas que eram, por exemplo, expostas por algum motivo, casais que eram, vamos dizer assim, tinham uma posição social ou que eram conhecidos por algum motivo, e a mulher ela tinha receio de buscar ajuda por conta da exposição que isso ia gerar, ou por conta de ser subjugada, chamada de burra, né? Vamos dizer assim, de ignorante. Mas não, romper o ciclo é muito difícil. Só que o que não deve ser difícil é seguir no caminho desse ciclo depois que ele foi rompido. E isso talvez seja o maior problema hoje. Então, assim, o que se espera? Que quando você rompa esse ciclo, você seja acolhida. Acolhida tanto administrativamente, no sentido de profissionais que consigam te amparar em relação ao que você precisa, que consigam te orientar, que consigam efetivamente te fazer sentir segura. Segurança mesmo, no sentido de pegar você na mão e falar, olha, você está seguro e nós estamos aqui para poder te ajudar. As pessoas precisam de amparo, né? Oi? As pessoas precisam desse amparo. Eu digo assim, por mim, porque eu fui casada durante 10 anos, eu fui separada, graças a Deus, daquela situação. Eu fui casada durante 10 anos e eu mesma, na época, eu me sentia assim. A gente fica presa a relações assim, achando que aquilo é amor, quando a gente não tem entendimento. Então, eu transformei exatamente a minha dor. Eu parei num determinado momento e eu disse assim, não, eu estou machucando, eu estou adoecendo a mim e meus filhos. Ele era um narcisista, ele ainda mas vai morrer, porque narcisismo não tem cura. E quando ele me traiu por mais umas vezes, que eu peguei, eu disse, não, agora basta. E eu fui transformar a minha dor em oportunidade e experiência para transformar a vida de outras mulheres. Mas não foi fácil. Não foi fácil sair daquela relação, não foi fácil daquele casamento com 2 filhos pequenos. Foi muito difícil. E tudo que ele causou depois, pós-separação, é muito difícil. Então, tem muita mulher que não tem essa coragem de enfrentar isso também.
Eu enfrentei tudo, porque eu disse, eu não quero mais, chega, basta, e eu preciso realmente fazer alguma coisa com que eu aprendi com aquela dor, e hoje eu estou fazendo, graças a Deus. Mas não Não, foi fácil. você é um exemplo, e vamos dizer assim, é uma em poucas que consegue ter essa força de, inclusive, usar a própria história para fazer diferença e para fazer diferente. Porque muitas são condicionadas a entender que o erro aconteceu por causa delas. E não que o Exatamente. erro tenha sido pelo contexto, tenha sido pelo agressor. Mas isso porque eu já vi muitas decisões, muitas situações em que a mulher que busca defesa e que tem ali um contexto todo de amparo psiquiátrico, psicológico, assistencial, toda essa prova robusta, às vezes é colocada em xeque simplesmente por uma questão, por exemplo, a medida protetiva vai restringir o direito de liberdade do agressor. Eu já vi isso. Então aí a gente se pergunta, mas quem será que realmente tem que se esconder? Quem será realmente que tem que ter restrições aplicáveis? É a vítima ou é o agressor? Será que é uma inversão? Existe uma inversão de valores que ela precisa cessar. Só que para ela cessar, ela precisa realmente ser entendida. Porque a gente nunca luta contra aquilo que a gente desconhece. Então, primeiro eu tenho que saber, olha, isso aqui, porque se você procura um lugar de referência numa situação de vulnerabilidade, e esse lugar, ele, ao invés de te ajudar, ele mais gera um problema, você desiste. E não é assim, não é o que deve ser. Exatamente. Tem muitos questionamentos em relação a isso. Inclusive, nós temos aqui depoimentos de né, as pessoas que estão participando aqui, os espectadores. Então, infelizmente, aqui tem gente que não funciona assim. Juízes que copiam e colam, delegados que não fazem BO, mandam embora. E muitas outros depoimentos. Tem um profissional que tem que fazer sua real função. Pode ajudar a destruir a vida de pessoas. Ética profissional de pessoa é primordial. Então, tem muitas falas aqui que vão dizer exatamente a impunidade de todas as coisas, né? Tem muitos órgãos aí que estão dando guarita para bandido, né? E deixando a vítima em total vulnerabilidade em todos os sentidos. É o que você fala, precisa de um equilíbrio e realmente chamar. E o que eu falo aqui, para todas as mulheres que estão aqui, busquem seus direitos, mesmo que os órgãos eles não façam de conta que não estão te vendo, façam vistas grossas, vocês não deixem de buscar os seus direitos, de denunciar, porque é isso que faz a diferença. Os órgãos são acostumados a ver as pessoas desistir no caminho. Eu não desisti no caminho. Eu entrei, fui mesmo, parti para cima e eu fiz acontecer. E muitas mulheres não fazem isso. Eu acho que isso aconteceu que eu, como vítima que fui, e como mulher que sou, fiz, né, para mudar minha realidade. E hoje eu transformei isso em ajuda para outras mulheres. Sim. E a realidade é justamente essa. Quando vocês, no caminho, encontrarem profissionais que não compram a luta de vocês, mudem, troquem, busquem outros. Sejam aí por convênios, sejam particulares, enfim, tem que existir uma troca, tem que ser mútuo. A pessoa que compra esse tipo de causa, ela realmente leva aquilo de acordo com os ideais que ela tem. Então, assim, por que nem todo mundo e a grande maioria das pessoas se abstém de fazer esse tipo de trabalho? Ou por que hoje tantos são os profissionais que trabalham em cima da perspectiva de gênero? Porque, assim, eu vejo há muitos casos que durante, por exemplo, o curso todo de um processo, a vítima sofre tanto quanto ela sofreu durante, antes, né, o que precedia aquilo ali, ela sofre no curso do processo. Por quê? Porque a violência ela não é só explícita, mas ela é velada também. A violência eu não sei, por exemplo, você provavelmente já deva ter aí os seus exemplos, né? E as suas experiências. Você como mulher, se você como mulher, vamos dizer assim, no curso de um processo,
você sofreu, por exemplo, violência sexual. E aí, em defesa, em tese, essa pessoa, ali na defesa, mais o profissional que está defendendo, joga uma série de insinuações, ainda coloca, por exemplo, fotos que te expõem. Isso é verdade, isso aí tem toda uma questão de violência processual, de revitimização. Como você se sentiria tendo a sua imagem ligada à pessoa que abusou de você? E aí isso tudo tem que ser visto pelos profissionais. Isso tem que ser proibido. Isso tem que deixar de existir. Por quê? Porque a pessoa, vamos dizer, amparar esse tipo de ação pelo direito de defesa é um erro. Porque não é. Eu estou pensando naquele que fez, naquele que cometeu, naquele que infringiu, e eu estou deixando de defender quem realmente precisava de mim. E eu vou te falar uma coisa, comendador, uma coisa que eu acho muito, assim, você está triste, isso é absurdo, na lei. Para uma pessoa que foi abusada, foi estuprada, vamos falar de abuso aqui um pouquinho, a vítima tem direito de recorrer não sei quantas milhões de vezes, entendeu? São muitas vezes que ele recorre. E a vítima, e a dor que a vítima passou, e o trauma, Sim. todo o histórico, e todo o desgaste da família, e todo o desgaste da vítima. Enquanto isso, ele está recorrendo. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, mas eu costumo dizer o seguinte, que eu acredito na lei de Deus. E essa não pode enganar. A lei dos homens é terrível, mas a lei de Deus, e não desistir, né? Quem passou por isso, lutem até conseguir botar os culpados na cadeia. Porque esse falha tanto, porque vamos dizer assim, era para ser imparcial. Mas a gente sabe que existe machismo, a gente sabe que existe uma questão histórica enraizada em relação às diferenças de gênero, a gente sabe que existe uma diferença no julgamento, um apontamento sobre quem é certo, quem é errado em determinadas situações. Existe uma lei também, que eu não sei se você lembra, teve aquele caso da Mariana, é conhecida como Lei Mariana Ferrer, que justamente regulamenta o tipo de postura que se deve ter em relação às vítimas para não expor, e muito menos revitimizá-las no sentido de falar sobre sua vida sexual precedente, enfim, ou expor coisas que acabem levando a uma situação vexatória, né? Só que a realidade é diferente. Eu já vi, isso eu posso te dizer, já vi lugares extremamente sérios, competentes, que conduziram processos de formas assim brilhantes, né? Protegendo mesmo a vítima, respeitando o tempo dela, porque a gente sabe o quanto, eu pelo menos eu tenho ideia, você mais do que eu tenho a percepção, porque você é mulher, né? E do quão difícil deve ser relatar. Eu já vi, tenho a experiência de assistir, mas você tem a experiência da percepção, né? Do que isso gera para a pessoa que sofreu violência ter que relatar. Agora, eu, em contrapartida, como eu disse, que tem lugares excepcionais, eu também já presenciei situações em que um agente público fala assim, olha, tem certeza que você vai fazer esse tipo de denúncia? Porque se você fizer esse tipo de denúncia, você vai ter que me contar detalhes sobre como tirou roupa, como não sei o quê, como que... Falei, não é assim. Isso não pode acontecer. E aí que a gente se pergunta, onde que está a capacitação e o entendimento de que isso não pode acontecer? Na realidade, uma pessoa dessa é uma pessoa doente, né? É uma pessoa doente que não tem que estar à frente de um órgão para tratar sobre essas questões. Porque quando a vítima, ela já se expõe desde sempre, quando ela tem que contar. E quando a vítima é uma adolescente, quando é uma criança, ela tem que esconder e a família ainda não acredita e a ponto dele dizendo que é mentira dela. Então, assim, ela vai ter que ir para o IML fazer um exame, né? E um exame para se expor a esse tipo de situação. Isso é dilacerante para em casa, para a mãe, para a família, né, no geral. E esses órgãos, eles não têm essa... eu entendo que a pessoa não pode envolver o emocional nisso aí,
mas um pouco de unidade tem que existir, porque se colocar no lugar do outro. Hoje o ser humano ele se coloca só no lugar dele e os outros que se dão, e quem está passando por isso, desculpe, que vai para o inferno. Só que fazer isso. Eu sou muito de dizer assim, sabe? Tete a tete, eu não tenho muito papo na língua, não, porque é bem complicado. É bem complicado essas coisas. A questão que eu acho que resolveria parcialmente esses problemas seria um pouquinho de empatia vinculada a todo o respeito. Porque essa situação, de um modo geral, ela demanda respeito. Então, assim, o que parece, muitas vezes, é que é a questão da bola quente, né? Um joga para o outro. Mas quem é que pega e abraça essa bola para poder resolver o problema? Então, se eu tenho um caso, é triste ver como muitas vezes, por exemplo, uma mulher que tem medida protetiva e ela apresenta uma queixa-crime contra o agressor. Como que vamos dizer assim, um órgão público propõe por exemplo, uma audiência de reconciliação? Como que é cabível? Né? Se a mulher já está em situação de vulnerabilidade, se já foi deferida uma medida ali cautelar que diz que ela sofreu sim e por conta disso ela precisa de amparo e ela tem toda aquela questão do que pode, do que não pode, do distanciamento, enfim, para evitar a revitimização, e aí o próprio agente público infringe uma série de questões que vão muito além das questões legais e propõe uma situação quase que incabível. Colocar a vítima junto com o seu agressor, porque entende parece que aquilo ali é um caso de família mesmo, uma briguinha de casal. Eu acho isso, sabe? Congestionando. Sim, e não é absurdo. É um absurdo. Eu acho que esse tipo de... Eu vou ser mais, assim, generalizar um pouco. Eu acho que esse tipo de conciliação em qualquer tipo de situação, de processo familiar, seja por briga por dinheiro, seja o que for, vulnerabilidade de mulher, qualquer tipo de situação, não existe uma conciliação entre duas partes distintas que estão brigando por um problema que cada um defende sua causa. Então, num caso desse, é muito mais absurdo ainda você colocar uma vítima diante do seu agressor, seja qual tipo de agressão for, física, verbal, abuso. Gente, eu acho que tem muitas falhas na lei, desculpa dizer isso para você, mas eu acho que tem muitas falhas na lei em todos os sentidos, em todos, com a questão de idade, de abusadores, que deixaram tudo. Eu acho que isso é uma vergonha. E o que é que a gente precisa fazer? Tem que não parar de lutar. Tem que botar a cara entendeu? E se posicionar dentro das situações. Esse tipo de conversa, igual que nós estamos tendo aqui, apesar dela não ser direcionada a ninguém efetivamente, não é uma crítica direta a X, Y ou Z, mas sim uma contextualização de um problema a nível nacional. Por que às vezes é derrubado, se foi o caso que aconteceu? Porque a gente sabe que a manobra de massa ela é dependente de pessoas que vivem na ignorância. Vamos entender a ignorância como falta de conhecimento. E quando você expõe esse tipo de situação, esse tipo de conhecimento, de interpretação, com uma facilidade que talvez faça com que uma parcela que nunca se manifestaria entenda que tem direitos e que precisa se manifestar, não é bem visto. Né? Eu já vivi algumas situações na minha vida que eu sei que eu busquei, por exemplo, problemas que tinham solução, mas que talvez depois, um pouco mais velho, eu amadureci a ideia de que eu busquei as pessoas que tinham, ou pelo menos demonstravam publicamente que tinham intuito de resolver aquilo, mas que se aquilo fosse resolvido, talvez elas não tivessem a função que elas tinham ali. Então, assim, por que eu vou resolver aquilo se eu resolver esse problema e eu não tenho por que ocupar o lugar que eu ocupo?
Então, eu não vou resolver. Eu ventilo essa situação, eu falo do quanto essa situação é complicada, mas efetivamente eu não a resolvo. E eu também, quando alguém busca uma alternativa que de fato possa ser aí objetivo suficiente para buscar que não seja uma solução, mas uma atenuação em relação a isso, essa pessoa tem que ser descartada. Por isso que, dentro de muitas coisas que eu fiz e que eu busquei fazer até hoje, em parcerias, enfim, com questões públicas e não, foram cortadas. Porque se efetivamente tivessem ido para frente, tivessem dado o resultado que efetivamente dariam, talvez essas pessoas não tivessem motivo para estarem onde elas estavam. Então, essa é outra questão, né? O agente público em si, o porquê da garantia do trabalho, né? da estabilidade, é justamente para que ele haja em prol de algo maior, que ele não seja motivado por um lado ou pelo outro, mas sim pela justiça, né? Obviamente que um lado, ele sempre vai prevalecer em relação ao outro, porque um está certo e o outro está errado, né? Vamos dizer assim, nos contextos. Eu, como perito, muitas vezes sou nomeado para fazer um laudo, e não é porque eu estudo todo o contexto probatório, né? Eu elaboro um documento que vai ter uma conclusão. Obviamente que essa conclusão, ela vai mostrar o caminho que está certo, a hipótese que está certa, e a outra vai ficar desfavorecida com isso. Isso não quer dizer que eu tenha deixado a minha imparcialidade de lado, muito pelo contrário, isso é a real aplicação daquilo que é certo. Sou eu verificar o que de fato existe frente àquilo que me apresenta, o que me é possível fazer dentro das minhas atribuições. Agora, o que nós não podemos aceitar é que mulheres, dentro dos seus direitos, dentro das necessidades, sejam muitas vezes, e com provas, viu? Sejam suprimidas pela simples palavra do agressor. Por que isso acontece? Eu já vi gente que procurou ajuda porque tinha um contexto, porque tinha provas que não foram ou valoradas ou não foram entendidas como suficientes, e a pessoa às vezes dá um depoimentozinho largado porque é chamada, porque é obrigada, né? Conduzida aí coercitivamente, como é dito o termo, e aquilo prevalece. E aí você fala, será que isso foi feito de forma justa? Será que não é um pedido de socorro? Porque muitas vezes essas pessoas, esses agressores, como você disse, tratou da questão do narcisismo, eu nem sei exatamente assim, grandes aspectos relacionados além do contexto geral, mas são exímios manipuladores. E aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que te fez mal durante anos da sua vida, né, de forma muito manipulada no sentido de evitar provas, mas que te gerou, igual a gente estava falando de lesão corporal. Se você me der um tapa, vai ficar vermelho, mas vai passar. Mas você me deu um tapa, isso não deixa de existir. A mesma coisa se aplica nesse tipo de situação. Se eu te fiz mal durante muito tempo, mas você não tem prova, porque eu não te xinguei pelo WhatsApp, porque eu não te xinguei numa rede social, porque eu não te xinguei com testemunhas, porque às vezes era você e o seu parceiro dentro de um cômodo e ali existia o abuso, e você vai relatar e a sua palavra não vale. Depois de anos, e você ainda tem que ficar lidando com as consequências, porque essas consequências, vocês, principalmente que trabalham com questão de saúde mental, sabem, elas são de difícil reparação ou irreparáveis. Geram sequelas para o resto da vida, geram pessoas extremamente fragilizadas para muitas outras situações. Então, assim, a gente trata da questão de violência doméstica, mas isso gera consequências muito amplas para a vida como um todo,
né? Enfim, torna pessoas escravas de As situações muito difíceis. feridas emocionais que ficam marcadas nessas pessoas que passam por esse tipo de situação, seja no seu emocional, seja no físico, seja em qualquer situação, elas são para sempre. O que vai ser feito vai buscar a ajuda de um profissional para melhorar aquela condição. Ela tem que entender que essa situação não muda, e isso não é fácil, e para mudar um pouco a sua vida, porque isso daí bloqueia todas as possibilidades de uma pessoa que passa por um abuso ou por uma agressão, até de querer se relacionar de novo com outras pessoas. Vão ter problemas na intimidade com seu parceiro, porque elas não vão se sentir à vontade, muitas vezes, de estar com aquela pessoa. Quando ela está ali, ela vai lembrar daquilo e ela vai ter um bloqueio mental e ela não consegue evoluir. A relação fica deficiente porque o parceiro ou a parceira não tem culpa do que está acontecendo e o casamento precisa existir, a relação precisa continuar. Então, o que é que eu digo todas as vezes? Sempre digo aqui para as minhas seguidoras e para as mulheres que eu auxilio. Pessoas feridas não podem começar relações. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, se você está passando por uma situação dessa de vulnerabilidade, de agressão, de abuso, qualquer situação que você tenha passado, procure se curar primeiro. Procure ajuda da justiça, claro. Você precisa de ter respaldo da justiça para fazer justiça no que foi feito com você, mas você primeiro se cure. Porque não vai adiantar você entrar em relações que está passando por isso, porque a relação ela vai evoluir até certo ponto. Depois ela vai começar a ter problema. E aí ela vai ferir quem está se relacionando com ela e as pessoas que estão envolvidas. Esse é o conselho que eu sempre dou aqui para as pessoas que estão passando por esse problema. Mas isso, eu vou relatar mais um fato, um exemplo meu, que uma das vezes que meus filhos moram em Natal com o pai, eu moro em Aracaju, eles foram estudar lá, foram fazer faculdade, e eles estão comigo até agora, aqui passando férias. Mas uma das vezes que eu estive lá, eu tentei conversar com ele para pedir uma questão de ajuda, não foi financeira, foi ajuda mesmo da logística dos meninos, né? E ele me avançou. E naquele dia eu saí, fui para a delegacia, fiz o exame de corpo de delito e fiz um BO contra ele. Porque homem não pode bater em mulher. Eu fui criada por um homem que me dizia, não deixe nenhum homem tocar em você. Então, ele pode ter tocado em mim emocionalmente, mas fisicamente ele tem que ser mais homem. Entenda, eu sou mulher, realmente mulher, mas ele tem que ser mais homem do que eu para bater em mim. E eu fui para a delegacia, literalmente, nordestina, mulher com sangue nos olhos, e fui e fiz a denúncia porque eu sou contra a impunidade de todas as formas. Sim. Eu não passo mão na cabeça de gente à toa, de gente bandida, de gente sem escrúpulos. Eu não passo, entendeu? Mão na cabeça de gente assim. Então, mas ter essa coragem que você teve, muita gente pondera, inclusive, fala assim, deixa de fazer porque é genitor dos seus filhos. Né? Se anula por conta disso. E às vezes não entende o contexto, inclusive, isso é um contexto doentio. Aqui expõe, inclusive, a própria criação das crianças. Né? Nós temos situações aqui que mulheres têm, por exemplo, relações muito difíceis. E tem, assim, eu tive uma vez uma vivência com uma pessoa que precisou de ajuda, que ela negava muito tomar alguma atitude, porque ela, por exemplo, era grata porque aquela pessoa, mesmo numa relação abusiva, foi o que proporcionou a ela ter um filho. Mas ela não entendia o quanto a convivência com, né, aquela pessoa fazia mal para a própria criança, mesmo que não estivesse mais no contexto de vida dela, né? Mas acredite que a pessoa que vive com pessoas assim, elas acham, eles tiram essa pessoa do eixo delas e eles tentam mudar a mentalidade delas, achando que ele é o suporte dessa pessoa. Então, ela se sente até apaixonada. Eu passei por isso. Eu achava que aquele homem era o homem da minha vida. Que loucura. Eu sou uma mulher de muita personalidade. Quando eu saí da relação de sangue, eu estava doida. Eu estava comendo, desculpa, cocô. Porque eu disse, eu não posso. Eu estava numa relação que
Aquele homem estava fazendo com que eu deixasse de ser eu, e nunca aconteceu isso. Eu sou uma mulher de uma personalidade muito bem definida, e muito difícil uma pessoa dizer assim, aqui é branco, se eu disser que isso aqui é preto, eu vou morrer dizendo que é preto. Mas não é por intransigência, porque eu defendo as minhas verdades, e eu estava achando que aquele homem era o homem da minha vida. Eu acho que estava doido. Mas depois, quando eu fui sair daquela relação, que eu fui estudar, né, para aprender tudo que eu sei hoje, para poder transformar a vida de outras pessoas, eu entendi que é um dos artifícios que aquela pessoa usa para prender você a ela. Mesmo que ela não lhe queira, só lhe queira para tirar o melhor que você tem, que é a sua energia, a sua saúde, a sua autoestima e muito mais. Então, isso acontece mesmo. Pessoas ficam presas e acham que vão ter um filho, vão segurar uma relação com um louco deles. Desculpa, mas são loucos mesmo. Diante disso tudo, desse cenário todo que a gente conseguiu abordar aqui, o que dá para contextualizar e deixar como mensagem é que existem sim pessoas engajadas para poder ajudar, para poder fazer, para poder realmente pegar na mão de você que está aí ouvindo ou que vai ouvir e que precisa de apoio, a te mostrar o caminho certo para que você não desista, né? E que realmente a falha pode ser dos outros, mas a falha não é sua. Não internalize a falha do sistema, a falha do outro, do agressor, como sendo uma falha sua. E fica um apelo também aí para as autoridades de um modo geral, para que sejam sempre respeitosas, empáticas com essas pessoas, para que criem políticas cada vez melhores de acolhimento, tanto para as vítimas como para as crianças vítimas também, para que exista um entendimento de que a violência psicológica, seja ela praticada com a mãe ou com o menor, não deve ser tratada só como uma questão de família. Isso é crime e isso tem sim que ser visto como crime. Isso é respaldado pela lei, tem sim as medidas protetivas e acima, quando a gente fala do melhor interesse do menor, que é aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é obrigando uma criança a conviver com quem ela não quer ou com quem a agrediu de várias formas diferentes, que não necessariamente, porque a gente chega às vezes no ponto de que quando precisam fazer esse tipo de denúncia, fala assim, mas te bateu? Colocou alguma coisa no seu pescoço? Será que precisa disso? Hoje a gente tem aí um contexto gigantesco em que as pessoas estão perdendo cada vez mais a saúde mental, que afeta o resto todo. Se você não tem uma mente sã, o seu corpo padece. E é justamente em cima disso que essas pessoas extremamente mal intencionadas e articuladas agem. E é o que é muito pouco visto, porque não é realmente visto. Eu preciso de um profissional para me mostrar essa realidade, de uma pessoa técnica. E aí já chegou ao cúmulo, eu já cheguei ao cúmulo de ouvir, que no interior a gente não consegue falar sobre violência psicológica, porque aqui chama-se IMESC, né, que é o Instituto de Medicina Social, enfim, e Criminologia lá do Estado de São Paulo. Aqui a gente não tem, por exemplo. E eu já vi pessoas que falaram, eu procurei tal lugar, a questão era de violência doméstica, estava escrito para o profissional que fazia um atendimento a longo prazo, que sofria violência doméstica. Não coloca, fala que não existe, porque não tem um profissional que vai ali. Como? Se eu tenho um profissional que me acompanha há 1 ano, ele sabe a minha realidade. Ele me viu durante vários momentos durante esse ano. Aí eu pego e vou me basear, às vezes, em uma conversa de 15, 20 minutos com um profissional que eu nunca vi na minha vida, para ele dizer se eu sofri psicologicamente ou não. Às vezes, por todo o abalo, você não se sente nem à vontade de conversar com esse profissional.
porque ele não te gera confiança. A gente sabe que para sair dessa linha, você precisa desenvolver confiança, né? É todo um trabalho. E aí falar que não existe violência doméstica no interior, porque não tem como classificar, impossível, impossível. Falar que eu vi casos aqui, enfim, de agressores que tinham sei lá quantos números de celular, justamente para poder fazer o que queriam, sem deixar prova, sem deixar rastros, sabe? E a mulher desesperada, às vezes indo buscar por ajuda, e tem um agente público que olha para a cara dela e fala assim, mas isso é amor. Eu queria ver se fosse uma situação inversa, em que esse agente público tivesse esse tipo de situação, se ia relatar da mesma forma, né? E tivesse a mesma resposta. Fica quieto que isso aí é amor. Engole, porque é basicamente isso. Isso já aconteceu, né? Isso, do mesmo jeito que você tem os seus relatos, eu também tenho os meus. Às vezes parece que o local de trabalho, nem todo mundo vem aqui para poder buscar um profissional. Parece às vezes um confessionário, né? Um local mesmo em que as pessoas podem se sentem seguras para colocar a realidade delas para fora, frente àquilo que elas viveram. Então, assim, seja presencialmente, seja por telefone, por videochamada, enfim, muitas são as pessoas que buscam esse tipo de respaldo e é triste. Como? Falar que é amor. Vamos supor, você um dia teve um contato com uma pessoa abusiva, hoje você está seguindo a sua vida, você está com alguém, você, enfim, está bem, está feliz, e essa pessoa não respeita o seu limite, e ela está ali se impondo, isso é amor? Isso tem que ser Realmente. defendido? Você é Um obrigado a absurdo, aceitar de forma um alguma, absurdo, né? um Só que abuso, né? Um abuso emocional, isso, inclusive. Você tá com a pessoa e achar que ela dizer que é um amor porque ela tá ali naquela redoma e tá fazendo. Você tá certíssimo. Isso é um abuso, é um absurdo e que tem que ser observado. do mesmo jeito que eu já vi situações em que uma vítima que sofreu agressão, violência psicológica por anos, inclusive violência sexual, ela chegou a expor uma situação para poder pedir medidas protetivas e a autoridade disse para ela, o agente público disse para ela que ela tinha que aguentar, porque o agressor podia falar o que quisesse, porque tinha guarda compartilhada. Como isso? Aí eu te pergunto como? Não é É, a possível, gente não vê é muita coisa cabível, não é errada. idêntico. Tem muita coisa errada. De guarda compartilhada eu até entendo, porque eu já passei muito por isso. E a gente vê muita coisa absurda mesmo. Uma coisa que eu acho absurda, inclusive, é a criança ter o poder de decisão com 13 anos de idade. Ela não tem juízo. Uma adolescente de 18 anos não tem juízo. Eu tiro pelos meus filhos. Meus filhos são ótimos. Meu filho vai fazer 19 e minha filha vai fazer 18. Mas eles não têm discernimento ainda. Foram criados muito assim. Eu criei como eu fui criada. Então, eles não têm a malícia, a maldade. Eles não têm expertise para decidir. Eles vão querer ficar e botar crianças para decidir com quem quer ficar também é um absurdo, eu acho. Porque eles não têm que escolher pelos pais. A cabeça deles, os pais têm que estar juntos, mesmo com todo o contexto. Eles opõem isso para os adolescentes, para as crianças. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que Mas o inverso, por exemplo, eu tenho situações de acompanhamento longitudinal de que a criança ela é acompanhada por muito tempo por uma psicóloga, por uma assistente social, ela tem os documentos, né? Essa criança, por exemplo, o medo, a violência que essa criança sofreu por muito tempo em relação a um dos genitores, e quando isso é mostrado, muitas vezes isso é negligenciado, como sim, se fosse uma besteira. E não é, não é uma besteira. não é. Porque que hoje fala-se tanto, eu não sei se você já ouviu falar, ou enfim, hoje existe todo um contexto para derrubar a lei de alienação parental.
porque a lei de alienação parental ela foi criada numa teoria de um médico norte-americano que inclusive era favorável, né? Ele falava sobre a questão de pedofilia, enfim. Ele entendia a mulher, independente da idade, como um invólucro, né? Onde seria depositado algo para reprodução, onde se era comum, vamos dizer assim, que crianças mesmo, vamos dizer, o contato sexual desde muito cedo, assim, fosse comum. Então, a lei de alienação parental, ela foi muito, e ela é muito utilizada por essas pessoas, pelos agressores em si, para poderem perpetuar a agressão. Então, você está querendo me denunciar, você está agindo, né, vamos dizer, contra o que eu faço com você, então eu vou te acusar falando que você está me colocando na ausência da criança. Só que o meu interesse não é o menor, né? O meu interesse não é a convivência. O meu interesse é continuar tendo artifícios para te atingir. Exatamente. Então, assim, por isso que hoje, frente a tantas discussões, inclusive debates que colocam a lei de alienação parental, inclusive em contrapartida ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está para ser, pelo menos pelas últimas atualizações que eu vi, está para cair. Né? Se não cair, que vai sofrer uma modificação um tanto quanto radical. Porque deu armas para esse tipo de pessoa voltar a situação para si. E aí é o que a gente entra na questão de machismo, de história, de quem pode mais historicamente, e, enfim, a mulher acabar sendo preponderantemente minimizada e culpada por uma história que ela muitas vezes sofreu calada durante anos, e finalmente, quando tem motivo, meio, força, o último suspiro para poder buscar ajuda, ela é aniquilada por um sistema que não ajuda, que não dá voz, né, que não faz esse suspiro virar aí, enfim, uma situação que necessariamente é ouvida, é levada a sério, direcionada, enfim. São aspectos um tanto quanto complicados e que colocam muitas vidas em jogo. Tanto as vidas dessas mulheres que muitas vezes já estão em situação aí, já estão parcialmente comprometidas por todas essas feridas que você mesma, na sua percepção e na sua própria vivência, diz que muitas vezes não se curam, como coloca em risco a vida dessas crianças, expondo e obrigando, vamos dizer, a uma convivência. Porque está lá que tem direito a conviver. Nós estamos falando de um agressor, nós estamos falando de uma pessoa com histórico, nós estamos falando do melhor interesse da criança. Quando que vai ser interessante para uma criança, vai ser o melhor interesse dela conviver com alguém que tem um histórico de agressão? O que a gente já ouviu muitas vezes, com certeza, que é a situação que faz o bandido, né? É a chance, é a oportunidade. Agora, você tem uma pessoa num contexto de violência e você vai arriscar deixar o seu filho nesse contexto de violência, para que se essa pessoa tiver uma chance de fazer qualquer coisa contra e fizer, e aí? É o que mais acontece, né? Eles dão muito, como você falou, dão muito palco e dão muita voz à impunidade, no caso, aos agressores, as pessoas que cometem o crime. As crianças ficam no meio desse bololô, como eu disse, ficam no meio dessa vulnerabilidade também, porque muitas vezes a questão do machismo, como você falou, a mulher fica muito desmoralizada e ela é vista assim como um objeto. E aí, na decidir sobre essas questões, o homem, geralmente, ele sempre tem mais força na lei. A mulher sempre fica, por um lado, inseguro. Nós somos mulheres e a gente precisa se colocar, como eu falei, mas independente disso, na lei, na questão das leis, dos órgãos que estão defendendo, eles dão mais razão aos homens, aos agressores, às pessoas que estão fazendo mal para aquela criança, para aquela mulher, e é isso. E a impunidade rola aí. Mas eu tenho que
todo mundo botar a voz mesmo e correr atrás dos seus direitos, porque se a gente não muda, o mundo também não muda. A gente precisa fazer. Essa questão de ficar falando, a gente tem que agir. Esse negócio, vamos ter pena porque ele só fez uma vez. Ele fez uma vez, mas ele vai fazer de novo. Ele vai agredir de novo. Sim. Parar com de romantizar essas questões. Vamos botar a cara, vamos partir para cima do ataque, porque medo, a gente já convive com ele, não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do sim, da validação do que é certo, e não de ficar dando sim para o que é errado, sabe, de vista grossa, por isso, por aquilo. Bem, eu acho que a gente tem que botar a cara, enfrenta a família, enfrenta quem for, justiça, quem for, bota a cara e corre atrás, porque a gente só consegue alguma coisa gritando. No Brasil, geralmente, só vai no grito, se foca lá de cima, assim, não vai não. E uma questão de massa mesmo, de agregar pessoas para isso. Exatamente. Eu sei que o trabalho de vocês, que nem hoje é uma estreia e já teve intercorrências aí, provavelmente vocês vão ter muitas ao longo do caminho, né? Contem comigo, contem com o meu apoio, com o que eu puder fazer, porque a gente precisa sim unir forças, iniciativa privada, iniciativa pública, pessoas isoladas que fazem bons trabalhos para poder dar voz, para poder ter um segmento nesse sentido, porque é muito fácil ficar revoltado, eu brigar, eu fazer aqui. Não, a gente tem que levar isso para frente, a gente tem que disseminar, sair da minha zona de conforto, da minha casa, né? Só para contextualizar essa questão que você falou do ciclo, como já é dito, um ciclo de violência, existem estudos muito aprofundados, principalmente na Europa, que classificam essas pessoas como condutopatas. São pessoas que elas têm uma questão, a conduta delas, o jeito de agir delas, ele é quase doentio, é um perfil. Então é muito difícil você... Só que são pessoas extremamente bem articuladas. Se você colocar uma pessoa dessa aqui, ela fala 10 vezes melhor do que eu, que sou professor há quanto tempo, que falo, já falei para, sei lá, milhares de pessoas, ele vai falar muito melhor do que eu. E talvez ele até te convença. Só que é o histórico, é o contexto e é o todo. É isso que tem que ser analisado, né? Muitas vezes a gente pega um depoimento, pega um estudo social, seja de um processo de guarda, enfim. Aquilo é a fotografia que a pessoa quer que o mundo veja. É a mesma coisa aqui, nós estamos falando pelo Instagram. Eu não posto nada, mas vamos dizer, as pessoas que gostam muito de Instagram, elas postam o quê? A estampa daquilo que elas querem que seja visto e não necessariamente a realidade. Então, esse tipo de situação, esse tipo de perfil, mostra aquilo que ele quer que as pessoas acreditem e não a realidade. Então, é esse o discernimento que tem que existir para parar de colocar mulher, criança, idoso, enfim, o que seja, que está em situação de vulnerabilidade em mais situações, em mais exposição, em mais problemas que vão gerar aí condições, vamos dizer, como eu já peguei um laudo aí, inclusive, catastróficas, situações catastróficas. Imagine uma pessoa que tem mediada por outra, um diagnóstico em que está lá, pensamentos recorrentes catastróficos. O que é que você faz? O que é que você espera? E aí você vem e me apresenta, por exemplo, uma decisão ou uma negação, uma negativa de ajuda, ou algo que vai contra, dizendo que não, essa pessoa não precisa, mesmo que seja de uma medida protetiva, que inclusive foi o que eu disse para Edmara, já tive pessoas que receberam o papel, a intimação, e quem entregou falou para ela: você está se sentindo seguro por causa desse papel? Eu já vi mais gente morrer por causa disso do que sem. Então, o que você espera? É um sistema todo, né? A gente vê aí essa questão de tem a medida protetiva, a gente já viu que em alguns lugares eles colocam tornozeleira, tem mesmo, é que saber onde está, em que lugar que está, porque muitas dessas pessoas se escondem da
lei. É muito São comum simuladas, esse né? tipo Então, de perfil, esses agressores, eles, olha, eu já vi alguns casos que você, assim, tem medida protetiva deferida, a vítima é intimada dentro de pouquíssimo tempo e o agressor some. São reiteradas tentativas e ninguém acha. E aí, o que o poder público tem que fazer? O agente público tem que fazer? Que intime aí, como um dia desses apareceu aí uma publicação que falou que um juiz tinha mandado assim, que seja por sinal de fumaça, mas intime essa pessoa, que faça essa intimação valer. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa foge da intimação, porque aí ela descumpre a medida protetiva, mesmo sabendo da existência dela, e aí o que acontece? Ela não foi intimada, e aí ela é liberada, e aí mais de uma vez ela recebe o benefício que a vítima, que está se sentindo totalmente vulnerável, porque o episódio aconteceu mesmo com as medidas protetivas vigentes, e o cara fica numa boa, porque alegou que não conhecia. Mesmo conhecendo, mesmo às vezes tendo advogado constituído, mas ele não assinou o papel. Ou ele não foi intimado por WhatsApp, que seja. E aí acontece o descumprimento e é liberado. Isso já aconteceu, eu já vi várias vezes isso acontecer. E isso não pode. Por quê? Porque não é só dar, mas nós temos que fazer acreditar. Aconteceu, dá um jeito. Tem que ser punido. Tem sim que sofrer tudo aquilo. Não tem que ficar só no papel. O papel não faz nada. Né? Nós temos que ser não faz efetivos. nada. É verdade. Tem que tomar atitude. Tem que tomar atitude. Então, eu não sei nem... Estou perdida aqui no tempo. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Uma última coisa importante que você falou aí, e tem um contexto que eu preciso falar aqui. Tá. A questão do abuso mesmo, acontece muito do abusador ser já um idoso, vamos supor, 80 e poucos anos. Mas ele deixou de ser abusador, de estuprar, porque ele é idoso. Sim. Então, isso também tem que ser debatido. Isso é um absurdo. Ele continua sendo abusador. Coloca uma criança do lado dele, ele vai abusar, ele vai estuprar. Ele está deixando de ser agressor, de ser abusador, porque ele tem 80 anos aí. Aí o negócio é maciota mais. O negócio fica mais solto, por causa da idade. Eles vão usar isso como desculpa. Gente, que Brasil é esse? Sim. Eu vou dizer assim, desculpa dizer, mas que Brasil é esse? Onde os governantes, onde a lei passa por cima. Fizeram uma lei que esses homens não podem ficar presos porque tem tanta idade. Gente, que loucura é essa? E aí eu complemento para poder agradecer e você poder encerrar, que o meu pai dizia que gente errada, se não tem um fim cedo, também envelhece e continua sendo errado. Então, seu pai, a resposta desse seu contexto, eu tive a minha vida inteira, que meu pai falava isso sempre. Mas, enfim, eu sei que o nosso tempo já esgotou. Eu gostaria muito de agradecer, né? Agradeço você, agradeço a Edmara, me coloco à disposição sempre, inclusive nesse projeto que você está articulando de fazer algo presencial. Eu acho que isso tem que ser itinerante, isso tem que ser montado de forma, inclusive, a ter fomento de iniciativa pública, de iniciativa privada, porque precisa haver voz. Então, eu agradeço, tá? E me coloco à disposição, sempre. Eu também agradeço a sua presença e sim, a gente aceita a sua colaboração, está sempre aqui com a gente. Os projetos também que estão vindo aí, estão chegando. A sua presença, a sua contribuição, a sua entrega foi perfeita. E agradeço também a todas as pessoas que estão aqui assistindo a live. São muitas pessoas, mas eu deixo um beijo em meu nome, em nome de Edmara Barreto, que esse programa é da gente. Infelizmente aconteceu esse imprevisto, mas no próximo ela estará com certeza. E eu deixo aqui um grande abraço para todas as pessoas que contribuíram, que deixaram aqui seus comentários, né? Sua voz. Nós damos, aqui no nosso programa, a gente dá palco mesmo e dá voz às pessoas para falar mesmo o que pensa, porque
eu sou assim e as pessoas que a gente convive também. Então, gratidão, boa noite a todos. E eu vou compartilhar essa live com vocês, se eu conseguir aqui como colaborador, para que você possa também emanar essa informação para outras pessoas. Gratidão a todos. Um beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite, vereador. Tchau.